Sejam bem-vindos ao webinar de casos de uso de automação do Pipefy. Meu nome é Isabelle e eu sou líder do time de conteúdo de produto e suporte aqui no Pipefy. Para aqueles que estão começando a usar o Pipefy agora, o nosso produto é uma plataforma de gestão de processos que é flexível, fácil de usar e customizar. O nosso objetivo principal é empoderar os gestores a serem donos dos seus próprios processos, criando, customizando e mantendo-os sem nenhuma dependência do departamento de TI. No webinar de hoje, nós vamos explorar uma das funcionalidades que mostra mais claramente o valor do Pipefy, as automações. Eu vou explicar um pouquinho sobre como ela funciona mais para frente, mas por enquanto o que você precisa saber é que essa funcionalidade pode ajudar a economizar muito tempo nas suas operações, automatizando tarefas que não precisariam ser feitas manualmente. Para facilitar o entendimento, a gente vai dividir o webinar em duas partes. Primeiro eu vou dar um panorama geral da funcionalidade, depois vou apresentar os nossos casos de uso. Para começar o webinar de hoje com o pé direito, eu vou explicar rapidinho a lógica por trás da funcionalidade de automações, que é bem simples na verdade. Toda automação tem dois elementos, o evento e a ação. O evento é o que acontece para disparar a automação. Por exemplo, caso a gente deseje que algo aconteça logo que um card é criado em um pipe específico, o nosso evento será quando um card é criado. A gente pode ainda estabelecer condições para o evento para que a nossa ação não aconteça quando qualquer card for criado e seja disparada somente para cards que correspondam a uma condição específica. É para isso que servem as condições nas automações. Eu posso determinar, por exemplo, que somente cards que tenham uma label específica ou uma determinada opção selecionada em um campo vai disparar a nossa ação. As condições nas automações permitem que a gente crie cenários mais complexos, criando diferentes ações para um mesmo evento, dependendo da condição. Então, se eu seleciono a opção 1 no meu campo rádio, eu posso criar uma automação para mover o card para a fase 1, e se eu seleciono a opção 2, eu posso mover o card para a fase 2. Então, é um mesmo evento com mais de uma ação. Um exemplo bem simples que a gente vai, inclusive, apresentar hoje mais para frente é a segmentação em processo de vendas. Então, quando um card é criado com o valor da oportunidade abaixo de 5.000, ele é designado a alguns responsáveis específicos. E quando o valor é acima, ele é designado a outros responsáveis. Além disso, a gente tem a ação, que é o que acontece em resposta ao evento. No exemplo que eu acabei de mencionar, a ação seria atualizar o valor de um campo, mas a gente tem diversas opções de evento e ação aqui no Pipefy. A resposta mais simples e mais sincera para a pergunta de por que você deve usar automações é para economizar o seu tempo e o seu dinheiro. O objetivo de usar regras de automação é eliminar passos manuais do seu processo. Então, é uma lógica simples. Se você pensa sobre o seu processo, como ele é executado atualmente. Existe um ou mais passos que são executados por humanos que possam ser automatizados? Se a resposta for sim, provavelmente está perdendo tempo não usando automações, porque além de ajudar a tornar o seu processo mais rápido e eficiente, as automações ajudam também a assegurar que as suas operações sejam executadas sem a possibilidade de erros. A gente fez um estudo rápido com base na utilização de muitos dos nossos usuários e concluímos que uma única automação executada pode economizar uma média de 8 minutos, aproximadamente, dependendo da complexidade da tarefa. Caso você tenha um único processo que tenha sido automatizado usando 4 regras de automação, você pode chegar a economizar cerca de meia hora para cada card executado. No final de um dia de trabalho, isso pode ajudar a economizar um montante significativo de tempo e, consequentemente, dinheiro, porque, obviamente, os seus funcionários trabalham recebendo por hora. Então, economizando tempo nos processos, você economiza dinheiro no pagamento dos funcionários. Vocês lembram que lá no começo eu mencionei que essa funcionalidade ajuda muito os usuários a verem o valor do Pipefy, né? Os resultados obtidos usando regras de automação nos ajudam a mostrar bem claramente o valor de usar o Pipefy, principalmente em termos de retorno sobre o investimento. A melhor parte de tudo isso é que você não precisa de conhecimento técnico ou background em TI para automatizar os seus processos. Você pode fazer tudo por conta própria e eu já vou te mostrar como. Agora há pouco eu mencionei que o evento é o que acontece para dar início ao fluxo de automação, certo? No Pipefy, nós temos atualmente 6 opções de evento. O primeiro deles é quando um card é criado. Então, a gente vai disparar a automação quando um novo card é criado em um pipe específico. O segundo é quando um card é movido. Então, a nossa automação vai ser disparada quando um card for movido para uma fase específica de um pipe específico. O terceiro é quando um campo é atualizado. Então, a nossa automação vai ser disparada quando um campo específico for preenchido ou atualizado. É importante a gente ressaltar que esse evento não funciona quando os campos são preenchidos no formulário do pipe, então no momento da criação do card. O Pipefy só considera que os campos são atualizados depois da criação do card. O quarto é quando todos os cards conectados são movidos para uma fase, então a gente vai disparar a automação quando todos os cards conectados a um card PI são movidos para uma fase.
Assim, é importante a gente mencionar um pouquinho esse conceito de card pai e card filho, que funciona assim. Quando a gente tem uma conexão entre pipes, então os pipes estão conectados entre si, a gente tem um pipe que é o pipe de origem das informações, que é o pipe pai, onde a gente cria a conexão, e o pipe filho, que é onde são inseridas as informações. Então, onde a gente cria cards conectados ou onde a gente busca para conectar com cards que já estejam existentes. Então, toda vez que vocês escutarem a gente falar em card pai e card filho, a gente está falando de cards conectados através de uma conexão ou campo conexão. Então, essa automação vai ser disparada quando todos os cards conectados a um card pai são movidos para uma fase. Cada regra de automação é relacionada a cards filhos existentes em um único pai. Então, se você tiver um card pai que tenha cards filhos em diferentes pipes, você vai ter que criar uma regra de automação para cada um desses pipes filhos onde você tem os seus cards. O quinto é atividade recorrente, então a ação da automação é disparada em uma data ou hora específica. Esse evento pode ser usado somente com duas ações, criar card e mover card. E o último é quando um alerta é disparado. Então a gente vai disparar a automação quando um alerta for acionado. Esse alerta pode ser quando o card ficar atrasado ou expirado, então ele excedeu os SLAs da fase ou do pipe, ou vencido, que ele passou da data de vencimento. Além das opções de evento, a gente consegue adicionar condições para criar cenários mais complexos. Como eu mencionei, a gente pode criar condições baseadas em qualquer campo ou aspecto do card, como, por exemplo, só disparar as automações quando a resposta para um campo for sim, ou se o valor de um campo, número ou moeda for maior ou menor que um valor específico. Existem inúmeras possibilidades que podem ser exploradas com condições nas automações. Eu vou mostrar só algumas para vocês, mas a gente já viu assim diversos casos criando cenários que a gente nem imaginaria. Então a gente pode adicionar condições simples, tipo só um campo, a condição só de um campo, ou condições muito combinadas. Então um card tem que estar de acordo com informações muito específicas em todos os campos para que a automação seja disparada. Então isso é bem legal se você tiver fluxos bem complexos, que a movimentação de cada tipo de card dependa muito de várias informações, a gente pode usar as condições no evento para isso. Agora que a gente já definiu os eventos disponíveis, a gente vai checar as ações que podem ser disparadas. A ação é o que acontece em resposta ao evento selecionado, ou seja, o que a gente quer que o Pipefy execute uma vez que o evento estabelecido ocorra. Atualmente nós temos 5 opções de ações. A primeira delas é criar um novo card em um pipe. Nossa primeira ação, então, é bem simples. Quando o evento ocorrer, então quando o card for movido, quando o campo for atualizado, a gente quer que seja um novo card criado em um pipe específico. Quando a gente for configurar essa automação, a gente tem que preencher os campos do formulário do pipe onde os cards serão criados. A gente pode usar informações estáticas, então dados fixos, um nome fixo, um responsável fixo, uma data fixa, ou corresponder os campos com os dados do pipe que originará a ação, o evento. Por exemplo, se o nosso evento for quando um card for movido no pipe A, ao configurar uma automação para criar um novo card no pipe B, a gente pode fazer a correspondência entre os dados preenchidos nos campos do pipe A e aos campos do formulário do pipe B. A segunda ação aqui é criar novo card conectado. Essa ação funciona praticamente da mesma forma que a ação anterior, com a diferença que esse card criado será conectado ao card que disparou a ação. É bem importante a gente prestar atenção a alguns pontos quando usar essa ação. O primeiro é criar a conexão. Antes de configurar uma automação que cria um novo card conectado, a gente precisa sempre criar a conexão entre o pipe de origem, que é onde o evento vai acontecer, o nosso pipe pai, e o de destino, onde a ação será executada e o card conectado será criado. O segundo é correspondência entre campos. Ao corresponder os campos na configuração do card mesmo, ou card conectado, a gente precisa ser especialmente cuidadoso com campos de múltipla escolha, então rádio, checkbox ou select, e label ou assign select, porque as alternativas nesses campos no pipe de origem devem ser exatamente as mesmas que do pipe do destino, escritas da mesma forma e sem espaço, sem letra maiúscula diferente, ou os campos não vão ser preenchidos pela nossa automação. E por último, campos obrigatórios. Então, caso a gente tenha campos obrigatórios no formulário do pipe de destino, a gente tem que assegurar que vão estar correspondidos a campos que também sejam obrigatórios no pipe de origem. Caso a correspondência seja feita com um campo não obrigatório, a gente corre o risco de quando o evento acontecer, esse campo no pipe de origem não esteja preenchido, o que vai impedir com que o nosso card conectado seja criado. A terceira é mover o card pai. Então, quando a automação é disparada, o card pai, que é o card que originou o card conectado,
vai ser movido para uma fase específica do pipe. Essa automação implica na existência de uma conexão, ou seja, o card onde o evento ocorre deve necessariamente estar conectado ao card PI através de uma conexão ou campo conexão. O quarto é atualizar o valor de um campo, então quando o evento ocorre, o valor de um campo será atualizado. É muito importante também a gente notar que caso a atualização vá atualizar um campo que não esteja na fase onde o card está, por exemplo, um campo do formulário, é preciso assegurar que esse campo esteja configurado como editável em outras fases. E o último é mover card. Então, o card é movido por uma fase específica do pipe, quando a automação é disparada. Ao configurar automações com ações de mover card ou mover card PI, a gente tem que ter certeza de que não tem campos obrigatórios que possam bloquear o movimento do nosso card. Por exemplo, usando o exemplo que a gente mencionou antes, caso a gente configure regras de automação para segmentar cards em diferentes fases assim que eles forem criados, a gente não pode ter campos obrigatórios na primeira fase do pipe. Caso contrário, a automação não vai conseguir mover os cards, porque o campo obrigatório não vai deixar essa movimentação acontecer. Como eu já mencionei, existem inúmeras possibilidades do que pode ser feito com as regras de automação para tornar os seus processos mais eficientes. Em vez de explicar os nossos exemplos práticos antes de mostrar eles, eu vou compartilhar algumas das utilizações mais comuns que a gente vê no dia a dia aqui no Pipefy. O primeiro é para mover cards entre pipes. Uma pergunta relativamente comum que a gente recebe é sobre a possibilidade de mover cards entre pipes. Então, ao fim de um processo, mover o card para um segundo processo e assim em diante. O Pipefy não tem uma funcionalidade que permita, de fato, mover o card de um pipe para o outro, mas a gente pode usar uma automação simples para criar um card conectado quando o card PI é movido para uma fase. Dessa forma, quando o card entra na fase final do processo 1, um novo card conectado é criado automaticamente no pipe 2, levando não somente os dados configurados na correspondência dos campos, mas também todo o histórico do card PI que ele pode visualizar do lado esquerdo do card. O segundo caso é mover cards atrasados, expirados ou vencidos e enviar um e-mail. O Pipefy não oferece uma ação de automação específica para enviar e-mails templates. Os templates são disparados somente quando o card entra ou sai de uma fase. A gente consegue, no entanto, criar fluxos de envio automatizado de e-mail sem precisar mover os cards manualmente. Os fluxos são criados usando alertas de atraso ou de vencido, para que uma vez que o alerta seja disparado em uma fase específica, o card seja movido para uma outra fase onde o e-mail é enviado. Então, o e-mail em si é disparado quando o card entra na fase. Essa automação é bastante útil para fazer follow-up em contatos ou mesmo criar um fluxo de nutrição de e-mails. Então, cada fase pode ter o seu SLA específico, que é o alerta de atraso, e quando o card fica atrasado em uma fase, ele é automaticamente movido para a próxima e assim em diante. O terceiro é mover card quando um campo é atualizado. Então, essa automação é muito útil caso você não deseje que os cards sejam movidos manualmente no seu processo. Então, o que você pode fazer é desativar os movimentos no pipe, então desativar o botão de movimentação do card e criar o fluxo de forma que os cards possam ser movidos somente através da automação. Isso ajuda a prevenir erros e ajuda também seu time a seguir o fluxo correto do processo ao executar as movimentações entre as fases de acordo com o preenchimento ou atualização dos campos. E você pode ainda usar condições para estabelecer movimentações para fases diferentes, dependendo da opção selecionada em um campo. E o último é mover card PI quando o filho é movido. Essa é outra automação bastante útil. Como eu já mencionei anteriormente, essa ação demanda que os cards estejam conectados. Então, tem que ter uma conexão, um campo conexão ligando os cards. E uma forma bem prática de utilizá-la é para gerenciar projetos e tarefas. Por exemplo, se a gente tem um pipe principal de projetos e um secundário de tarefas, eles estão conectados e a gente tem lá um card de projeto com 3 tarefas. Quando uma das tarefas conectadas ao nosso projeto é movida para fazenda no pipe de tarefas, o nosso card PI do projeto vai ser movido para fazenda também, para facilitar o acompanhamento das atividades. E ao final, quando todas as 3 tarefas conectadas forem finalizadas, o nosso card PI vai ser movido para finalizado também. Para os exemplos do webinar de hoje, a gente vai trabalhar com 3 conjuntos de pipes para exemplificar diversos casos de uso diferentes. O nosso primeiro exemplo é de card recorrente. Eu já me adiantei um pouco e configurei a nossa primeira automação para que eu pudesse demonstrar como ela funciona. Então, o que a gente fez foi criar uma automação para criar um card semanal para a nossa reunião de equipe. Então, quando a gente abre aqui, a gente vê que tem reunião semanal da equipe. Para criar uma nova regra de automação ou acessar as regras existentes, a gente vai clicar aqui em Apps e Integrações, depois em Automações.
Vocês podem ver aqui que a gente já tem uma série de regras que nós criamos. Essa é a nossa primeira reunião semanal da equipe. Então, nossa primeira regra foi criada usando o evento atividade recorrente. Na atividade recorrente, a gente tem a opção da frequência. Então, pode ser cada meia hora, de hora em hora, todos os dias, toda semana ou todo mês. No nosso caso aqui, a gente selecionou toda semana. Então, depois a gente teve que selecionar quais dias da semana, no nosso caso, na quarta-feira, e em qual hora, e o horário é no fuso horário UTC. O UTC é o horário de Greenwich. Então, no nosso horário aqui no Brasil, o nosso é UTC-3. Então, para que o card fosse criado às 6 da tarde, eu configurei aqui às 9 da noite. Então, só fazer uma continha básica que é 3 horas a mais no UTC para dar o nosso horário aqui de Brasília. Caso você esteja em outro fuso horário, só achar um conversor de time zones que você converte facinho. Depois a gente selecionou a ação, criar novo card em um pipe, e preenchemos as informações do nosso evento. Para esse tipo de evento, a gente só consegue usar dados estáticos. Então, eu só consigo colocar o nome da reunião, as informações, tudo fixo aqui. Então, para permitir que a gente tivesse uma data dinâmica, o que a gente fez foi criar uma segunda automação. A nossa segunda automação, então, ela é disparada quando o card é criado no pipe gestão de tarefas da equipe, e o que ela faz é atualizar um campo, que é o nosso campo quando. Para atualizar esse campo de forma dinâmica, a gente fez a seguinte forma. A gente poderia colocar uma data fixa, mas ao clicar no mais aqui, a gente vê todas essas opções de datas. Então, todas as opções que a gente poderia corresponder com esse campo. No nosso caso, a gente selecionou o atributo do evento, então que é a data e hora que o card foi criado, e ao clicar em cima, a gente consegue definir uma data relativa. Então, a gente clicou aqui em um dia depois. A gente poderia criar uma data customizada, para colocar quantos dias, horas ou minutos antes ou depois, mas no nosso caso a gente colocou um dia depois e salvou. Então, toda vez que o card for criado, o quando, a data de realização da reunião vai ser atualizada automaticamente para daqui Então, a gente abre aqui o nosso card que foi criado no nosso pipe de gestão de tarefas da equipe e vê aqui que o PipeBot criou esse card há 1 hora atrás, como a gente já está aqui um pouquinho depois das 7. E o PipeBot depois atualizou o quando, que é o campo de hora, em um dia. Então, ele está criado para o dia seguinte. O nosso próximo exemplo, nós vamos configurar juntos. O fluxo vai funcionar da seguinte forma. Nossa primeira regra de automação vai ser configurada para que quando um card entrar na fase Sales Ready, que é a nossa fase final aqui de leads qualificados. Então, quando o card entrar na fase leads qualificados, no nosso pipe de qualificação de leads, um novo card conectado vai ser criado automaticamente no nosso pipeline de vendas. Então, a gente vai estar movendo o lead que foi qualificado, para o pipeline de vendas. O primeiro passo antes de configurar essa automação é criar uma conexão a partir do pipe de qualificação de leads para o pipeline de vendas, para permitir que a nossa automação crie os cards conectados. Então, para criar a conexão, a gente clica aqui na engrenagem e depois em conexões. A gente vê aqui que a gente já tem uma conexão com o pipeline de vendas, mas caso não tivesse, a gente clicaria em criar nova conexão, colocaria aqui o nome da conexão, depois aqui selecionaria o pipeline de vendas, que é o pipe com que a gente quer conectar, a função da conexão, que no nosso caso é criar cards, e o número de entradas é uma única entrada, porque cada lead vai gerar somente uma oportunidade no nosso pipeline de vendas. Depois de configurar a conexão, a gente volta lá para o nosso menu de automações para criar a nossa primeira automação. Então, a gente vem aqui em nova automação e estabelece que quando um card for movido no pipe qualificação de leads para a fase leads qualificados, a gente quer criar um novo card conectado no pipeline de vendas. Aqui a gente vai fazer a correspondência dos campos. A gente precisa sempre lembrar que os campos devem ser combinados com campos de mesmo tipo. Por exemplo, aqui o campo valor da oportunidade, quando eu clico em mais, ele vai me mostrar só os campos de tipo moeda com os quais eu posso corresponder. E-mail também, e-mail do contato com e-mail do contato. O prazo do primeiro contato, a gente vai usar também uma data relativa. Então, a gente vai colocar aqui a data e hora do evento, então a data quando o card for criado, mais uma data customizada, que vão ser 5 dias. Nosso objetivo com isso é criar uma data inicial para que seja feito o acompanhamento dessa oportunidade de venda. A gente clica aqui em salvar e vamos criar a nossa automação. Agora que a gente já combinou os campos, a gente vai mover para a segunda automação. O que a gente vai fazer é segmentar as oportunidades no nosso pipeline de vendas para diferentes vendedores com base no valor da oportunidade.
Para fazer isso, a gente vai criar duas regras. Uma para as oportunidades acima de 5.000 e uma para oportunidades abaixo de 5.000. Para fazer isso, a gente vai usar condições. Então, primeiro eu venho aqui em nova automação e vou estabelecer que quando um card for criado no meu pipeline de vendas e seguir essa condição, então a condição é que o valor da oportunidade é maior que 5.000. A gente quer atualizar um campo, o nosso campo vai ser aqui na fase de prospecção, campo responsável, e a gente vai adicionar dois responsáveis fixos, que vai ser o Darth Vader e o Stormtrooper. Então a gente clica aqui em salva e vai criar a nossa segunda automação, que quando o card for criado no pipeline de vendas e a condição, o valor da oportunidade é menor que 4.999, a gente vai querer atualizar o campo de responsável, vamos remover esses dois, e adicionar o Chewie e o Jabba. E a nossa última automação desse fluxo vai ser referente a um alerta de atraso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar as configurações da fase. No nosso caso, a fase negociação aqui do pipeline de vendas. Então, eu clico aqui nos três pontinhos, editar essa fase, e vou descer até lá embaixo para encontrar a opção de alerta de atraso. Então, eu estabeleci aqui para 1 minuto para a gente ver a nossa automação sendo executada, mas normalmente a gente colocaria para 3 ou 4 dias. E o que vai acontecer é que quando o card entrar nessa fase, ele vai disparar, quando o card entrar na fase de follow-up, que é a próxima fase, aqui, ó, que é para onde o card vai ser movido. Quando o card entrar aqui na fase de follow-up, ele vai enviar um template de e-mail que a gente já configurou, que é o e-mail de follow-up. Então, a gente está criando uma automação para mover o card e já enviar um e-mail de follow-up automático para o nosso cliente. Então, o que a gente vai fazer é nova automação e estabelece que quando um alerta é acionado no nosso pipeline de vendas e o alerta é card atrasado, a gente vai adicionar aqui uma condição de que a fase atual é igual a negociação, porque a gente só quer que esse alerta seja disparado na fase de negociação. Então, se eu tiver outros alertas de atraso no meu processo, eles não vão fazer com que o card seja movimentado para a minha fase follow-up. Então, eu venho aqui mover o card para a fase follow-up. Eu venho aqui e salvo a minha automação. Então, agora a gente vai voltar para o nosso pipe de qualificação de leads para ver as nossas regras funcionando desde o início. Então, primeiro a gente vai abrir aqui qualificação de leads. Vamos criar alguns leads. Aqui na fase de primeira ligação, a gente vai colocar aqui o valor da oportunidade, que a gente vai precisar desse dado na criação lá do nosso card, então, porque é o que a gente vai usar para segmentar. Então, vamos colocar aqui, eu coloquei o nosso Pipefy, que eu coloquei 75.000, e vou colocar aqui para mover para leads qualificados. E no Microsoft, coloquei 1.500 e vou mover para leads qualificados. Quando eu movi para leads qualificados, ele vai disparar a minha primeira automação, que é criar um card conectado no pipeline de vendas, e também a segunda, que é para segmentar para os nossos responsáveis. Então, a gente vê aqui que já foram criados os dois cards. Então, aqui o nosso primeiro card, o Pipefy, a gente vê que já foi atualizado os nossos responsáveis aqui. Então, a gente pode ver nas ações que ó, o Pipebot criou o card e atualizou o responsável. Sempre que a ação é executada pelo Pipebot, quer dizer que ela foi feita por uma automação. Então, eu já vou mover aqui esse card para a fase de negociação e vou abrir também aqui o meu da Microsoft, que funcionou da mesma forma, com os responsáveis diferentes, de acordo com a nossa condição, e vou mover para a negociação. Agora, a gente aguarda só um minutinho para que o card fique atrasado em negociação e seja movido automaticamente para a fase de follow-up. Então, o que a gente fez aqui foi criar um alerta para mover o nosso card automático para uma fase de follow-up. Por exemplo, numa situação normal, o card estaria ali aguardando na fase de negociação sem retorno por 3 ou 4 dias, e se não tivesse nenhuma ação nesse card, ele ainda estivesse ali e ficasse atrasado, a gente ia mover automaticamente para o follow-up, para mandar um e-mail para o cliente, para perguntar para ele fazer um follow-up da negociação, perguntar como é que está a oportunidade, para não deixar a oportunidade esfriar. Então, é bem bacana para criar esse tipo de fluxo. Aí, aqui, os nossos cards foram movidos para a fase de follow-up.
Nessa fase, como eu comentei com vocês, pessoal, é enviado o template de e-mail. Então, a gente vem aqui e vê que o e-mail foi enviado assim que o card entrou na nossa fase. Para o nosso terceiro e último exemplo de hoje, a gente criou 5 regras de automação para criar uma relação entre o nosso processo de compras e processo de aprovação de compras. A primeira das nossas automações vai ser disparada quando um card for movido para a fase aprovação do processo de compras. Então, aqui a gente vai criar um novo card, que quando ele entrar em aprovação, ele vai criar um card conectado lá em aprovação de compras. Então, essa regra foi criada da seguinte forma. Quando um card for movido para a fase aprovação do nosso processo de compras, a gente vai criar um novo card conectado no pipe aprovação de compras, com o que precisa ser comprado e o prazo da análise que a gente usou também uma data relativa, então a data em que o card for movido mais 3 dias. Além disso, a gente criou mais 2 regras para permitir que essa automação funcione. A gente já tinha criado uma conexão entre os nossos processos e a data de vencimento dinâmica é usada para estabelecer o prazo máximo da aprovação. Depois disso, a gente configurou 2 outras regras aqui, ó, aprovação aprovado e aprovação reprovado. O evento que quando o campo é atualizado, nosso campo é você aprova esse pedido de compras, a gente tem uma condição. Então, só quando a resposta for sim, a gente vai mover o card para a fase aprovado. No nosso pipe de aprovação de compras, a gente não pode movimentar os cards manualmente, de forma que o card só vai ser movido de acordo com as nossas regras de automação. Então, seja aprovado ou reprovado, que aqui a condição é diferente, a condição é igual a não, o card vai ser movido automaticamente para a fase do processo de aprovação de compras. E, por fim, a gente tem mais 2 regras para que quando o card no pipe de aprovação for movido, o card PI, que é o card lá no processo de compras, seja movido também. Então, a gente vem aqui, ó, processo de compras, e que quando um card for movido no pipe aprovação de compras para a fase aprovada, então nosso pedido foi aprovado, a gente vai mover o card PI no processo de compras para a fase compra. E caso seja negado, então aqui, ó, então quando o card foi movido lá para reprovado, no nosso processo de aprovação, a gente vai mover o card PI para arquivado. Agora vamos lá no nosso processo de compras, criar um novo card. Todos os dados e venho aqui em criar nova. Eu vou mover direto para a nossa fase de aprovação. Então, mover para aprovação, em que vai ser criado o nosso card conectado lá em aprovação de compras. Então, quando a gente abre, a gente vê aqui que já foi criado em aprovação de compras. Lá no aprovação de compras, eu vou abrir o meu card conectado que foi criado e só vou clicar em sim. E não vou mover ele. Eu só cliquei em sim. E quando eu vejo aqui, ó, mover para, ele não me dá a opção, eu não posso mover o card manualmente. Então, a gente vê aqui que o card já foi movido, ele já foi movido para aprovado. Então, o PipeBot moveu de aprovação para aprovado e ele foi finalizado na fase aprovado. Aí eu posso voltar lá no meu processo de compras e ver também que o card já foi movido para a fase compra. Então, eu abro ele aqui para ver e vejo que o PipeBot moveu de aprovação para compra. Para finalizar, pessoal, é bem importante que a gente ressalte novamente aqueles pontos de atenção que eu mencionei algumas vezes hoje. Primeiro, a conexão. A gente sempre tem que criar a conexão antes da automação, se ela envolver criar card conectado ou mover o card PI, ou mover quando todos os cards conectados forem movidos. A segunda é permissões. Então, se a nossa automação envolver atualizar o campo e o campo estiver em uma outra fase que não a fase em que o card se encontra, esse campo obrigatoriamente deve ser editável em outras fases. Caso contrário, a gente não vai conseguir automatizar o preenchimento dele. E quando a automação for configurada para mover card, a gente não pode ter campos obrigatórios não preenchidos na fase onde o evento é disparado. Caso contrário, a gente não vai conseguir mover o card porque ele não ignora o campo obrigatório. Então, se tiver o campo obrigatório, ele vai travar a movimentação. O terceiro e quarto, correspondência entre campos e campos obrigatórios, é para a gente sempre ter atenção ao corresponder campos que os campos devem ser de mesmo tipo. Se forem de múltipla escolha, devem ter exatamente as mesmas alternativas. E quando a gente for corresponder campos obrigatórios no pipe de destino, no de origem eles devem ser obrigatórios também, para não impedir que a nossa automação rode. E, por fim, a ação de atualizar campo, que a gente só pode atualizar campos em um mesmo pipe. O único momento em que a gente transfere informações entre pipes é ao criar cards conectados. Muito obrigada a todos por participarem de mais um webinar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado hoje.
Caso vocês tenham alguma pergunta ou dúvidas complementares, podem chamar o nosso time pelo chat INEP ou no e-mail suporte@pipefy.com. Obrigada de novo pela presença e espero vê-los todos nos próximos webinars. Tenham todos uma boa noite.